Eu acordei com o cheiro de flores. Não flores vivas, flores cansadas, abafadas, misturadas com algo que lembrava madeira velha e cera derretida. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesar toneladas. Meu corpo estava rígido. Não doía, mas também não respondia. Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo. Então ouvi vozes. Baixas. Contidas. Algumas choravam. Outras apenas murmuravam palavras educadas, distantes. Palavras que não eram para mim, ou talvez fossem. Quando finalmente consegui abrir os olhos, vi apenas escuridão. Não uma escuridão vazia, uma escuridão próxima demais. Fechada. Apertada. Meu coração disparou. Tentei gritar. Nada saiu. Tentei mexer os braços. Não consegui. Foi então que percebi. Eu estava deitado. Dentro de algo estreito. Com as mãos cruzadas sobre o peito. Um caixão. O ar ficou curto. Meu peito implorava por oxigênio, mas meu corpo ainda não obedecia. O pânico veio como uma onda violenta, batendo por dentro do meu crânio. Do lado de fora, alguém começou a falar. Reconheci a voz. Era a de um homem que eu conhecia muito bem. Meu irmão. Ele foi um bom homem, dizia ele. A maneira dele. A maneira dele. Aquela frase doeu mais do que qualquer coisa. Porque eu sabia o que ela significava. Enquanto ele falava, imagens começaram a surgir na minha mente. Fragmentos da minha vida. Decisões que eu havia empurrado para longe. Pessoas que eu tinha ferido acreditando que ainda havia tempo para consertar. Eu queria bater na tampa. Queria dizer que estava ali. Que ainda não era tarde. Mas então ouvi algo que congelou todo o meu pânico. Há coisas que ele nunca soube, continuou meu irmão, com a voz baixa. E talvez seja melhor assim. Meu coração falhou uma batida. O que eu nunca soube. Naquele momento, deitado no meu próprio funeral, eu entendi. Não era apenas a morte que me esperava ali dentro. Era a verdade. E ela estava prestes a ser enterrada comigo. As vozes continuavam atravessando a madeira como lâminas finas. Cada palavra parecia escolhida para não doer, mas doía. Ele sempre foi reservado, dizia uma mulher. Reconheci minha cunhada. Nunca soubemos tudo sobre ele. Nunca souberam. Talvez porque eu nunca deixei. Lembrei-me de quantas vezes evitei conversas difíceis. Quantas verdades empurrei para depois. Agora, o depois tinha acabado. O cheiro das flores ficou mais forte quando alguém se aproximou do caixão. Ouvi um soluço contido. Uma mão pousou sobre a tampa, pesada, hesitante. Me perdoa, sussurrou uma voz que fez meu peito apertar. Era ela, a única pessoa que eu amei de verdade, e deixei ir embora. Meu coração bateu com força, como se quisesse quebrar o caixão por dentro. Eu quis dizer que ainda a amava. Que tudo o que fiz foi por medo. Medo de ser quem eu realmente era. Então ouvi meu irmão novamente. Mais baixo. Mais sério. Antes de fechar, precisamos falar disso agora. Silêncio. Um silêncio espesso, desconfortável. Não aqui, alguém respondeu. Aqui é o único lugar onde ele não pode ouvir, disse meu irmão. Se ele soubesse. Meu corpo começou a reagir. Um dedo se moveu. Quase imperceptível. Mas eu senti. Estava voltando. Não totalmente, mas o suficiente para ouvir o que vinha a seguir. O exame confirmou, continuou ele. A morte não foi natural. Meu mundo parou. O quê? Alguém perguntou, em choque. Foi provocada. E a verdade é que ele não era o alvo. O ar faltou de novo. Se eu não era o alvo, então quem era? E por quê? Naquele instante, entendi que minha morte não era um acidente. Era um erro. E o segredo que eles escondiam tinha o poder de destruir tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida. As palavras do meu irmão ecoavam dentro de mim, repetindo-se como um sino rachado. Ele não era o alvo. Então por que eu estava ali, deitado entre flores e mentiras? Minha mente começou a correr mais rápido do que meu corpo podia acompanhar.
Lembrei-me das últimas semanas antes da minha morte. Dos olhares estranhos. Dos telefonemas que eu ignorava. Da sensação constante de estar sendo observado. Eu achei que fosse paranoia. Agora, parecia um aviso. Foi uma confusão, dizia alguém. Ele se envolveu com algo que não entendia. Algo que não entendia. Meu corpo respondeu com um espasmo. Um movimento breve, quase invisível. Mas suficiente para que alguém ao meu lado se calasse de repente. Você viu isso? Sussurrou uma voz. Deve ser só impressão, respondeu outra. O corpo ainda reage. Corpo. Eles já me viam como algo que não estava mais ali. Mas eu estava. E cada palavra que ouvia me empurrava para fora da escuridão. Ele descobriu coisas, continuou meu irmão. Sobre a empresa. Sobre o dinheiro. Sobre quem realmente estava mandando. A empresa. Tudo fez sentido. O contrato que me pediram para assinar. A promoção repentina. O silêncio depois das minhas perguntas. Eu tinha chegado perto demais. Se ele acordar. Alguém começou a dizer, a voz tremendo. Meu irmão respirou fundo. Ele não vai acordar. Nesse momento, algo dentro de mim rompeu. Não foi força física. Foi vontade. Meus pulmões puxaram ar com violência. Um som seco escapou da minha garganta, ecoando dentro do caixão como um trovão contido. Do lado de fora, gritos. Meu Deus! Ele respirou. Abram o caixão. A tampa começou a se mover. A luz invadiu meus olhos como uma explosão dolorosa. Rostos pálidos, assustados, me encaravam como se vissem um fantasma. Talvez vissem mesmo. Porque eu não era mais apenas um homem que acordou no próprio funeral. Eu era alguém que tinha morrido por engano. E agora sabia demais para continuar vivo. A luz me cegava. As vozes vinham em ondas. Mãos me tocavam como se eu fosse frágil demais para existir. Alguém gritava por um médico. Outro chorava. Meu irmão estava imóvel, pálido, como se tivesse visto o futuro, e não gostasse do que viu. Fui levado às pressas. Sirenes. O teto branco passando rápido. Eu respirava, e isso parecia um crime. No hospital, os médicos diziam milagre. Eu pensava erro. Um erro que alguém tentou corrigir cedo demais. Meu irmão ficou ao meu lado, mas agora havia distância no olhar. Não era só medo. Era cálculo. Você precisa ficar quieto, disse ele, num sussurro que não combinava com a palavra alívio. Descansar. Não falar com ninguém. Por quê? Perguntei, a voz falhando. Ele demorou a responder. Tempo demais. Porque não foi um acidente, disse por fim. E quem errou, ainda está tentando consertar. Naquela noite, não dormi. O som dos passos no corredor me fazia prender a respiração. A sombra na porta parecia sempre um pouco maior do que deveria. Quando fechei os olhos, vi o contrato. A assinatura. A cláusula que eu não tinha lido. A empresa não era só fachada. O dinheiro não vinha limpo. E eu tinha feito a pergunta errada para a pessoa errada. Ao amanhecer, uma enfermeira deixou cair um bilhete no meu colo enquanto trocava o soro. Não me olhou nos olhos. Você não deveria estar vivo. Meu sangue gelou. Pedi alta contra a recomendação médica. Permanecer ali era um risco. O hospital não era seguro. Nunca foi. Meu irmão insistiu em me levar para casa. Eu aceitei, não porque confiava, mas porque precisava observá-lo de perto. Às vezes, a verdade se revela nos silêncios. No caminho, ele falou pouco. Demais pouco. Tem algo que você não me contou, eu disse, finalmente. Ele apertou o volante. Os nós dos dedos ficaram brancos. Eu tentei te proteger. Essa frase sempre vem antes da pior traição. Ele confessou em pedaços. Disse que a empresa era maior do que eu imaginava. Que havia nomes importantes. Que a morte resolvia problemas. Disse que, quando perceberam que eu tinha visto demais, decidiram agir rápido. Mas eu pedi para não fazerem nada. Ele disse, com a voz quebrada. Juro que pedi. E mesmo assim me mataram.
Não era você, repetiu. Era ela. Meu peito apertou. Quem? Ele parou o carro. Respirou fundo. Olhou para mim como quem pede perdão antes de empurrar alguém do precipício. A mulher que você amou. Ela denunciaria tudo. Você estava no caminho. O mundo ficou mudo. Eu entendi, então. Minha morte era um recado. Um aviso. Uma limpeza mal feita. E o segredo terrível não era só sobre corrupção ou dinheiro. Era sobre escolhas. Meu irmão tinha escolhido o lado errado. E eu tinha acordado para pagar o preço. Depois da confissão do meu irmão, nada voltou a ser simples. Não havia mais espaço para fingimentos. Eu tinha morrido, e isso muda a forma como a gente enxerga o mundo. Passei dias escondido, longe de casa, longe de qualquer rotina antiga. Cada ruído me colocava em alerta. Cada carro desconhecido parecia uma ameaça. Mas o medo já não me paralisava. Ele me empurrava. Eu pensei nela. Na mulher que eu amei. Na denúncia que nunca chegou a ser feita. Entendi, tarde demais, que meu silêncio tinha custado a vida dela, e quase a minha. Decidi falar. Reuni documentos. Cópias. Gravações que eu tinha guardado sem entender totalmente o peso delas. Procurei um jornalista independente. Alguém que não pudesse ser comprado. Eles vão tentar te calar de novo, ele me disse. Já tentaram, respondi. Não deu certo. A matéria saiu. Nomes foram expostos. Contas congeladas. Investigações abertas. O mundo que parecia intocável começou a rachar. Meu irmão foi preso semanas depois. Quando o vi algemado, não senti ódio. Senti luto. Pelo homem que ele poderia ter sido. Quanto a mim, eu desapareci. Oficialmente, continuo morto. E talvez seja melhor assim. Viver depois da morte é um privilégio estranho. Você aprende o valor de cada escolha. De cada palavra dita. De cada verdade enfrentada. Eu acordei no meu próprio funeral achando que tinha perdido tudo. Mas, no fim, foi ali que eu recuperei o que mais importava. A coragem de não me calar. E a chance de viver certo. Mesmo que longe dos olhos do mundo. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e cheias de mistério.